A gente está aqui para mais um podcast. Hoje o nosso convidado é o Fred Charla. Tá, falei certo, Fred? Falou certo. Pronuncia você aí. Como que é? O Charla. Charla. Tá vendo? Italiano. O Fred, ele é dentista e ele tem uma franquia de boxe de crossfit que é o Crown, né? E ele está aqui para contar um pouco da história, da busca, né, que ele observa pelo corpo, pela beleza estética, e contar um pouco da trajetória dele, porque nessa jornada ele inicia, né, no movimento do eu para o mundo, né, e de repente, com uma mudança de mente, ele está no mesmo lugar, porém numa outra perspectiva, né? Agora você olha você e aí sim uma manifestação no mundo, né? Conta um pouquinho, Fred, pra gente da tua história e o que você observa assim, nesse mundo da estética, né? Porque essa coisa do condicionamento físico, assim. Bom, foi o que a Ana falou, sou dentista, trabalhei um tempo como dentista, uns 4, 5 anos, depois que me formei. E aí tive uma oportunidade, eu sempre gostei de praticar exercício físico, peguei onda desde moleque, depois joguei futebol, luta, sempre fui bastante ativo quanto a isso. E em um determinado momento eu conheci esse treinamento que se chama CrossFit, gostei, entrei. E aí na época era uma oportunidade de mercado, porque estava chegando no Brasil com muita força. E um amigo meu me convidou, perguntou se eu não queria abrir um boxe, porque se chama boxe, essa modalidade. Boxe de CrossFit, mas seria a mesma coisa do que a academia. E a gente resolveu se juntar para montar uma unidade. Essa unidade ela deu certo, ela tinha alguns diferenciais de mercado na época, ela tinha um brand bem legal, uma logo bem legal, que chamou muita atenção, foi muito bem estruturada, a gente pensou na questão do brand, pensou na questão dos produtos, pensamos em toda uma questão de oferecer um bom serviço nesse mercado, nesse nicho que estava chegando no Brasil. E aí a gente montou a Crown em outubro de 2015, eu ainda estava atendendo nessa época, e depois de um ano mais ou menos, a Crown, por obra do destino, alguém chegou e perguntou se não gostaria de montar uma outra unidade, e as coisas foram seguindo de maneira bastante natural, e hoje a gente está no mercado há 8 anos, com 19 unidades. E é um mercado que realmente expõe muito essa questão da estética, da beleza, da busca pelo corpo perfeito. Tanto é que o CrossFit ela tem um slogan, na verdade é uma determinação chamado de a mulher e o homem mais bem condicionados do mundo. Até um campeonato chama CrossFit Games. E aí quem ganha esse título, é o título, né, de um homem e mulher mais bem condicionada do mundo. E envolve muito essa questão, né, de um corpo musculoso, corpo bem preparado, toda uma questão de preparação de alimentação, de você ter uma disciplina, uma rotina que te leva a um tipo de resultado, isso para quem quer realmente uma performance maior. E eu vivi durante esses anos bastante esse universo, né? E eu olhava para esse universo de uma maneira, essa relação que eu tinha com o mundo, num geral, e essa relação que eu tinha com esse nicho específico do fitness, e agora, talvez por um amadurecimento, por um entendimento, uma compreensão diferente dessa relação, eu olho de outra forma. Eu vejo inserido no mesmo cenário, inserido no mesmo nicho, continuo trabalhando, continuo treinando, mas olho, tem uma relação diferente com esse universo. Deixa eu te perguntar, você fez vestibular, passou para odonto, fez a faculdade de odontologia, se formou, começou a trabalhar. Você viu essa virada assim, para o CrossFit como uma oportunidade de mercado? Ou você estava já observando alguma insatisfação na profissão original sua? Não tinha insatisfação. Assim, hoje eu entendo que com 17 anos, 16, 17 anos, você não tem a menor condição de você escolher o que você quer fazer para o resto da sua vida, pelo menos a grande maioria, tá? Então, a odontologia, se eu fosse escolher hoje, com certeza eu não teria escolhido, mas foi uma profissão que me trouxe algumas vantagens, né? Uma forma de olhar, ela lida muito com estética, ela lida muito com uma precisão, né, de acabamentos, isso trouxe uma visão que talvez eu tenha utilizado inconscientemente para dentro do negócio do CrossFit. O CrossFit,
a Crown, vou chamar de Crown porque CrossFit ela é uma marca registrada e ela é modalidade, então vou tratar como Crown. A Crown ela realmente surgiu como uma oportunidade. A princípio não era para ser meu trabalho principal, ela ia ser um investimento. Né? Você já treinava antes? Já treinava. Eu conheci, foi através de um treino, né, que eu conheci uma pessoa, que é meu sócio que montou a Crown comigo, que me convidou para montar essa unidade. E aí montamos a primeira, não era para se tornar uma rede, não era para virar uma franquia, licenciamento, nada disso. Onde era a primeira? O primeiro foi em Copacabana, na Barata Ribeiro. Muito bom. E aí depois começou a crescer naturalmente. Realmente houve o Senhor do Destino trabalhou aí para esses acontecimentos surgirem. E aí eu acabei que... Agora, eu acho interessante, Fred, eu fiz CrossFit, né, lá para final de 2012, hoje você não imagina, né, eu sei que você deu uma olhada assim, não, era bem pior diferente. Pior que eu imagino bem. Quase que eu fui sua concorrente, eu cheguei a pensar com o meu coaching abrir um box de CrossFit. E, assim, lá no início, final de 2012, eu fiz durante uns 2, 3 anos. E eu acho interessante, né, na Crown, né, porque é uma marca, como você falou, que você entra buscando esse condicionamento, né? Essa coisa da estética, porque realmente você tem, pela diversidade, né? E você vai explicar melhor dos movimentos, você acaba trabalhando músculos que você nem sabia, né? Porque é uma coisa bem dinâmica. Mas o que eu aprendi, assim, eu acho que foi muito interessante, porque tem uma disciplina que você acaba buscando, porque o CrossFit ele acaba sendo bem mais envolvente do que uma musculação, e tem uma questão de comunidade, né? Tem muitos exercícios em grupo. Então, por exemplo, né, talvez compartilhando aqui um pouco, foi muito interessante porque eu vinha de uma rotina, eu era jovem, né, de sair, de beber, e eu parei de beber por conta do CrossFit, porque tinha que acordar cedo para ir para o campeonato, tinha que malhar e tal, e se preparar. Então tem essa questão, né, de uma disciplina que, se a gente souber aproveitar, a gente sair, porque a gente pode continuar voltado para essa coisa da competição, do movimento do corpo, né, do condicionamento, mas também aproveitar como uma oportunidade de disciplinar a mente, né? Tem horas que a gente quer desistir, pelo menos eu queria desistir ali, e ficava lá o grupo, não, vamos, e aí você persiste, isso tudo vai disciplinando também, ajuda a disciplinar a mente, né, de alguma forma. O exercício ele pode ser bem produtivo nesse ponto, você não acha? Eu vejo que, em verdade, tudo, se a gente souber aproveitar, e se a gente tiver olhar voltado para isso, uma atitude voltada para isso, a gente pode disciplinar a mente, porque tudo parte a partir da mente, né? Então, uma mente indisciplinada, ela pode dar margens a muitas coisas equivocadas. Então, sim, a disciplina e tudo baseado num equilíbrio. Por quê? Realmente, essa modalidade, ela traz essa questão de disciplina, porque ela exige um pouco mais do corpo, tá? No princípio, assim que começou, que veio com o estigma ainda americano, era muito uma pegada muito de levantamento de peso, de corpos muito musculosos, tanto de homem quanto mulher. E com a evolução natural das coisas, que tudo evolui, né, foi se modificando. Aí começaram a entrar outros públicos que buscam saúde, buscam condicionamento físico, buscam uma recuperação de uma lesão, porque realmente é um tipo de modalidade onde engloba todo o corpo, inclusivamente nessa questão de disciplina. Então, se você aproveitar o que te exige essa modalidade para disciplinar a sua mente, com um objetivo claro no que você quer, mesmo que seja ainda somente estética, isso não é um julgamento, porque não tem problema nenhum você querer ter um corpo bonito. A questão é o que você faz para ter um corpo bonito, o que te leva, o que te move a ter um corpo bonito. Isso tem que ser investigado. Mas se tudo isso você utilizar para disciplinar a sua mente, aumentar seu nível de discernimento, aumentar o controle dela, é vantajoso. E realmente essa modalidade, o CrossFit, a Crown, que está no meio, ela te ajuda a isso, se você tiver esse olhar. Então, se você tiver uma equipe que é treinada para orientar as pessoas que entram lá a pensarem dessa forma, porque elas podem entrar numa busca por estética, e se relacionando lá no meio de comunidade, se relacionando lá com outras pessoas, com outras expectativas, elas podem mudar sua mente, né? Que nem minha mente. A minha mente mudou. Ela começou por uma questão estética, por uma questão de vaidade, de orgulho, de querer sempre estar bem, ser desejado. Quem não quer ser desejado? Isso é comum a todos nós, tá?
uma necessidade. Então, mas ao longo desse período, pelo amadurecimento, por uma compreensão, por uma visão mais clara, minha mente foi mudando. Então, o meu objetivo, o meu propósito, tá? A minha disciplina de permanecer treinando, não é só porque é minha profissão, porque eu trabalho no meio, é porque mudou o meu objetivo, que é cuidar do meu corpo, é manter essa ferramenta aqui funcionando bem, para um objetivo mais, talvez, maior do que simplesmente só um desejo, uma vaidade, um orgulho. É intrínseco, né? Não é algo mais para o outro, mas algo se torna interno, pessoal, se torna uma questão de... Tudo é uma questão de objetivo. O objetivo mudou, não é mais para chamar uma atenção através do meu corpo, da minha aparência, mas sim para manter essa máquina funcionando, para ela cumprir o propósito dela. Sim. E nessa busca você percebe, por exemplo, oscilações como você mudou a visão. A busca pela perfeição antes era nos dentes, depois no corpo. E agora tem um outro tipo de busca que é a sua relação com as pessoas de uma maneira correta, com a natureza, com o universo, uma visão mais ampla de que apesar das imperfeições aparentes, você pode buscar na relação uma satisfação pessoal, um encontro com o outro, e a partir daí você se sentir também melhor inserido, aproximando as pessoas sem um antagonismo, sem uma dualidade, uma separação, em que a pessoa está lá e você está aqui, e você já não observa mais as diferenças ainda superficiais, mas você tenta um encontro com elas, né? Então, quando você muda a busca, você sai de uma busca física qualquer para uma busca para além da física, um encontro essencial entre as pessoas, isso também é importante. Mas, como eu falei, existem ainda as oscilações no meio do caminho. Você percebe, por exemplo, momentos em que você se vê distraído demais ou fora da sua busca mais transcendental e você tenta retomar isso. Como que você retoma? Quais são as suas disciplinas também interiores, pessoais? Uma das coisas que eu percebi, eu aprendi melhor, é que a perfeição não existe. Dentro dessa transitoriedade que a gente vive, dessas oscilações que a nossa mente passa, desses gostos, dessas aversões, realmente a perfeição ela não existe. Tudo é uma questão de subjetividade, né? De relatividade. Só que por essas oscilações eu percebo sim, ainda eu estou inserido nesse universo, onde ele tem uma busca por um condicionamento físico, estético perfeito. E a maneira que eu olho hoje é entender que isso não existe, que isso é uma criação, isso é um construto da nossa mente para poder preencher talvez algum vazio, alguma carência, e a gente se apega, né, a essa busca do corpo ideal, a gente se apega à busca de um relacionamento ideal, a gente se apega à busca de um trabalho ideal, tá, de uma casa ideal. Isso são tudo buscas que eu percebi, que eu entendo hoje, que são transitórias, que elas não preenchem esse vazio, essa carência. Por que move a gente buscar a coisa no mundo? Uma sensação de insatisfação, uma sensação que algo está faltando. Então você precisa ir atrás de algo, conquistar algo, se torna um buscador daquele algo, e quando encontra, acredita estar satisfeito com aquilo. É uma ilusão, é tomado por essa ilusão, porque uma sensação de satisfação aparece desse encontro. Vamos trazer a questão do corpo. Então eu acredito, eu vou entrar numa academia, vou entrar na Crown. Tá? Eu entro com uma expectativa de buscar um determinado corpo. E aí eu disciplino minha mente, sou uma pessoa minimamente organizada, para buscar aquele corpo. Então eu treino regularmente, eu me alimento regularmente, eu durmo bem, eu paro de beber, né? Eu começo a me envolver naquele ambiente onde todos aquele relacionamento, aquela comunidade, aqueles exercícios vão me levar ao meu objetivo de um corpo ideal. Né? Aí os anos vão passando, você vai melhorando seu corpo, mas nunca está perfeito. Você se mantém preso na questão da alimentação, na questão do sono, na questão do relacionamento, na questão do treino, para o seu corpo sempre buscar uma perfeição. Ou seja, o seu corpo, no início que te levou, a sua mente, no início que te levou a produzir aquele desejo de entrar numa academia, numa Crown,
para um determinado corpo, ela nunca vai estar satisfeita, porque isso tudo é transitório. Entende? Então hoje eu consigo perceber isso, então eu dou tratamento esse meu relacionamento com o meio fitness de uma outra maneira. Então eu lido menos com uma questão de conquista de um corpo perfeito, mais uma questão de talvez de um relacionamento com as pessoas, talvez de uma condição física para o meu corpo trabalhar adequadamente, para manter uma saúde dele, tá? Para um propósito que eu considero hoje na minha vida maior do que essa transitoriedade que a gente está, dessas oscilações, desses gostos, dessas aversões que a gente vê. Então, o que eu faço para isso? Eu mantenho uma mente vigilante. Quando eu percebo que algo do meu passado, essas impressões que a gente carrega, né, essas tendências que a gente carrega, vem tomar na frente, hoje com um nível de discernimento um pouquinho, talvez, melhor do que no passado, eu olho claramente essas impressões, essas emoções, esses impulsos por esse desejo que é pretéreo, né? E eu coloco o intelecto na frente e falo, isso não é real, isso simplesmente é uma impressão do meu passado. Tá? Então eu dou o tratamento dessa forma e coloco à frente qual é o meu principal objetivo, que é um amadurecimento de uma maneira geral da minha mente, para uma compreensão mais clara do que é essa realidade, do que é a transitoriedade. Tem uma questão, né, que você falou, é que quando a pessoa alcança talvez aquilo que ela achava que ia trazer uma felicidade, um ideal de corpo, né, que seja, ela começa um sofrimento para manter o que ela alcançou, né? Então parece que não cessa por isso. Ela até tá bem, mas ela tem que manter aquilo de alguma forma e isso também causa um sofrimento, né? Então é sempre uma ideia de uma felicidade naquilo que nunca chega de fato. Como é que você vai manter a sua garrafa de vinho sempre cheia? Ou o seu corpo sempre no auge da forma física? É contra a lei da física, né? Como é que você vai transformar algo que é transitório em permanente? E ali ser o seu regozijo, você permanecer feliz diante de algo que é transitório e no esforço hercúleo que aquilo nunca acabe, mas se esgota. A vida material, a vida existencial, como a gente tem visto por aí, ela tem um esgotamento natural, ela é consumida, ela é gasta. Quando a gente se identifica com isso como sendo, não, isso tem que ficar, isso tem que permanecer de determinada maneira, senão eu vou entrar no meu sofrimento, eu não vou saber lidar, eu vou me desesperar. Aí você vê, por exemplo, pessoas que realmente conseguem acumular uma série de objetos, de sensações, de prazeres, de pessoas, agregar uma série de coisas, mesmo, literalmente coisas, mas que não se completam em felicidade, continuam ainda perdidas dentro desse grande labirinto de coisas em que elas acumulam. Então, parece que a grande sabedoria, porque assim, muitas pessoas também entram na Crown, ou no CrossFit, ou em qualquer outra prática física, mas ainda querem permanecer com os velhos hábitos e querem surfar duas ondas ao mesmo tempo. Né? Pode se complicar, você querer ainda assim, eu vou me esforçar muito para desenvolver o meu corpo, buscar relacionamentos saudáveis e tal, mas você também não consegue largar outras quinquilharias do passado que ainda permanecem ali. Então, é legal a sua experiência, Fred, porque você conseguiu também abrir mão de muitos desejos ou muitas coisas lá de trás, mas persistir ainda também no CrossFit como sendo uma busca vital para você, bacana, essencial, mas você também abriu espaço na sua mente e nos seus hábitos, na sua vida comum, para outras coisas novas que estão chegando, que te mostram uma felicidade mais essencial, que está para além das formas, né? Para além do corpo ou das sensações do CrossFit, por exemplo. A questão do treinamento físico ou qualquer outra questão circunstancial, né? O que eu aprendi, talvez, através de algum amadurecimento, é dar valor, é redistribuir os valores de maneira mais apropriada. Então eu olho tudo que faz parte de um desejo pessoal, subjetivo, relativo, e dou um determinado valor àquilo, tá? E dou tratamento dessa forma. O que eu quero dizer dar tratamento dessa forma? Eu tenho uma atitude, eu me inclino,
eu coloco tempo e esforço adequado de acordo com o valor que eu dou aquilo, tá? Se eu dou mais valor, muito mais valor a algo que eu entendi que é eterno, que é permanente, que é imperecível, eu coloco mais esforço, mais disciplina, me volto, me inclino mais para isso. Todo o resto que acontece na minha vida, seja de relacionamentos, de trabalho, pessoal, tá? Seja de profissional, todo o resto é circunstancial, é contingencial. E eu dou valor da maneira correta. Então, eu continuo tomando conta, cuidando do meu corpo, porque existe algo nessa mente que dá algum valor de ter um corpo em forma. Mas essa mente hoje, ela enxerga que esse corpo tem mais valor funcionando bem do que em forma, do que esteticamente bonito. Sim. Funcionando bem para quê? Qual o objetivo desse corpo funcionar bem? Essa é a diferença da minha mente hoje para a minha mente no passado. Qual é a diferença que a minha mente quer esse corpo hoje funcionando bem? Antes, era funcionando bem para dar prazer, para usufruir de prazeres, para satisfazer desejos, prazeres momentâneos de tato, visual, auditivo, de paladar? Ou é para algo, uma busca para uma eternidade, algo que é sólido, que para mim, para minha mente é verdadeiro? Esse é o grande diferencial, né? Gostos, aversões continuam existindo e vão continuar existindo. Eles não passam, né? Fazem parte dessa minha bagagem, dessa existência, tá? Só que eu não sou mais movido por esses gostos e aversões, né? Você passou por um processo talvez longo, né? E ainda está passando, que a gente chama muito de autoconhecimento aqui na psicologia, esse mergulho para entender quem você é de verdade, além das aparências físicas, das emoções, das flutuações dos nossos pensamentos, dos nossos discernimentos. Tem algo aí, né, que você está encontrando. Sejam coisas que estão lá nas nossas gavetas também, do nosso inconsciente, que às vezes a gente vai armazenando uma série de coisas do passado, que podem vir como traumas ou como impressões que nos limitam a determinadas coisas. E você está num processo de busca. E aparecem outras coisas no caminho, por exemplo, a meditação, a yoga, retiros, busca o silêncio. Você tem inserido essas práticas na sua vida? Quando eu estava me referindo a dar valor mais adequado a determinadas coisas que eu considero, que eu entendi que são eternas, coisas que eu entendi que são transitórias, eu estava falando exatamente dessa questão espiritual, sem querer aprofundar ou entrar em nenhum estado de religião aqui, Sim. X, Y, Z, não importa isso. Importa mais a questão de entender, de compreender o que é eterno. Então, na minha compreensão, o espírito é eterno. Então, como eu cuido desse corpo que é transitório, que ele tem um início, tem um meio, tem um fim, da melhor maneira possível, para entender, para compreender sobre esse espírito que é eterno, que habita, por assim dizer, esse corpo que é transitório. O que eu faço para entender isso? Como é que é a minha disciplina no meu dia? Como é que é a minha relação com as pessoas, minha relação no trabalho? Tudo hoje é envolvido. Todas as minhas ações no mundo são movidas com interesse em compreender o que é eterno, esse espírito, né? E, em particular, eu tenho as minhas práticas, que são os meios para o conhecimento, né? Que é o yoga, por exemplo, dentro de uma maneira mais ampla, falando de yoga, sem aprofundar, que vai além dos asanas, posturas, etc., que também não deixa de ser uma prática física com a que o Ocidente entende, mas não é isso, né? O yoga como um todo é um estilo de vida que envolve muito mais, envolve valores, envolve prática de respiração, envolve os asanas, envolve meditação, envolve uma concentração, né, um foco determinado, envolve sentar e silenciar, em buscar o silêncio no meio do pensamento, né? Da natureza da nossa mente pensar, os pensamentos não cessam.
Mas não existe um pensamento sobre o outro, existe um pensamento, outro pensamento, um pensamento, outro pensamento. E a prática da meditação começa a te mostrar esse intervalo. E você começa a observar quem é que está nesse intervalo. Não é o corpo que está nesse intervalo. Não é nem mesmo a mente que está nesse intervalo. É o eu eterno, é o espírito. Então é esse eu eterno, esse espírito, que eu quero apreender. Então toda a minha vida, ela vai ser... todas as ações que circundam a minha vida vão ser para entender sobre esse eu. Meu trabalho, mesmo estando inserido no meio ainda, que visa muito a estética, a performance, a vaidade, o orgulho, eu entendendo sobre esse eu eterno, que é o mesmo eu seu, que é o mesmo eu da Aninha, eu vou entender o eu de todos os outros e vou respeitar todos os outros eu, vou me tornar mais... Vou entender sobre humildade, simplicidade, meu senso crítico de julgamento vai, em algum determinado momento, vai acabar. E aí o que vai permanecer é o amor em comum a todos. Então essa é a questão. É interessante isso que você está falando, Fred, porque assim, as pessoas buscam, né, na terapia, no processo psicológico, mudar alguma coisa, né? Elas querem excluir alguma coisa da vida delas. Mas tem uma identificação com o eu-ego, né? Não esse eu que você falou, o ser em si, né? O self, para Jung, por exemplo, mas com o ego. E se a gente coloca o ego, né, como uma base, uma estrutura base da nossa casa, vamos botar um pilar que é daqueles que a gente não pode destruir, a gente não tem como mudar ele, né? Então essa visão do transcendente, do self, do ser em si, desse eu profundo que você traz, ela é extremamente fundamental, nem todo mundo consegue alcançar, né, num processo terapêutico, mas essa visualização é importante para que a gente entenda que existem outras pilastras fundamentais que seguram essa casa quando a gente vai mudar este ego, né, mudar essa manifestação. E, por exemplo, eu gosto muito de utilizar a questão da atividade física, né, dessa questão do bem-estar. Primeiro, porque para poder você abrir mão de alguma coisa, você tem que saber que você tem aquela coisa, né? Então, só abro mão dessa xícara se essa xícara for minha. E muitas pessoas ainda têm um ego muito fragilizado, muito voltado para o outro, né? Então, é importante, às vezes, esse foco, né? Eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para fazer nada. Eu sempre tento conversar com a pessoa para que ela entre, por exemplo, numa atividade física, onde ela vai ali fortalecer aquele eu. Ao mesmo tempo tem aquelas pessoas que já estão, mas ainda também estão voltadas para fora, né? E aí eu gosto bastante de usar a atividade física até como uma identificação de que, porque o ego está muito ligado a uma identificação com a mente, né, desses pensamentos. Então, o que faz você continuar quando você está cansado, né? Por exemplo, ali, né? Você está ali nos exercícios, próprio crossfit ou uma musculação, você quer desistir. O que faz você continuar quando a sua mente diz que você está cansado? Tem alguma coisa ali que faz com que você permaneça. Ou seja, você não é a sua mente. Ou, por exemplo, trabalhar com a pessoa que ainda não faz uma atividade, quando a gente está inserindo isso. Trabalhar como ela pode enfrentar, né, esses pensamentos de estou com preguiça, estou cansado, para que ela possa, nesse momento, começar a estruturar e ter uma percepção dessa outra coluna, né, que é o que coordena a casa, que é o self, esse ser mais profundo. Como que você acha que dentro, né, da questão do bem-estar, da atividade física, isso pode ser inserido e trabalhado? Como que você leva, a partir da tua visão nova, né, como que você leva isso como diferencial para dentro do lugar que você trabalha, né, da Crown? Como que você pode ver isso, assim? Você falou uma coisa legal. Eu passo isso quando eu estou treinando. Realmente, essa modalidade, ela exige muito da sua capacidade mental, né? Porque a gente tem um stopzinho que a gente acredita que a gente não consegue ir além desse stop, seja em qualquer, talvez, circunstância da vida. E agora, quando eu estou treinando, e é um treinamento que exige realmente, depende do nível de intensidade que você quer colocar, como tudo na sua vida, uma escolha particular. Então, quando eu coloco uma intensidade um pouco maior e aquilo começa a fadigar meu corpo e vem aquela sensação de desistir ou diminuir o ritmo, ou parar ali e tá bom, eu olho para o meu propósito, eu olho para o meu objetivo. E entendo que o controle da minha mente, ela está diretamente relacionada, isso é uma questão particular, tá? Então, eu utilizo a própria atividade física, tá, para poder
afiar minha mente para o meu propósito final, que é entender esse eu absoluto, eterno, imperecível. Então, quando estou lá treinando, eu quero desistir porque eu estou cansado, porque foi demais, hoje eu não estou afim, eu penso, qual é o meu objetivo principal aqui? É afiar minha mente. Esse corpo está sã, a mente está sã, para esse propósito. Então, eu não desisto, eu permaneço, a questão do permanecer. Por isso que o objetivo tem que estar muito claro, seja ele qual for, mesmo que seja material, na questão do corpo, ou de qualquer coisa que você queira conquistar com aquela prática. Mas o objetivo tem que estar muito claro. Então eu permaneço, me manter ali, porque eu quero afiar minha mente e eu quero entender que o eu, né, em absoluto, não é esse corpo, o eu não é essa mente. Mas através desse corpo, através dessa mente, eu compreendo esse eu absoluto. Tá? E em relação a Crown como empresa, a Crown como trabalho, eu busco todo esse discernimento, toda essa compreensão no relacionamento com as pessoas, seja nos franqueados, nos licenciados, seja com o meu sócio, ou seja, todo o universo que envolve esse ramo de trabalho. Então eu busco agir de maneira correta, de maneira adequada, né? Fazendo exatamente o que eu gostaria que fizesse comigo. Isso é um bom termômetro, porque ninguém quer sofrer, ninguém quer ser traído, ninguém quer ser enganado, ninguém quer ter seu direito roubado. Então, se você parte desse princípio do eu, do self, do que o eu self quer, que nem você chamou, né? Que é desculpa, eu não sou psicólogo. Mas eu sou super perfeito, o eu profundo, o eu absoluto. Então, esse self é o que ele quer. É a partir das coisas que ele entende que são bom para ele, né? Que traz prazer, que são agradáveis, que são melhores para esse eu. Então, como é que ele continua existindo, mesmo você buscando o absoluto, esse ser eterno, esse espírito, ele continua existindo, uma coisa não está desassociada à outra. Então eu olho para esse relacionamento, em todos os níveis, em qualquer nicho que seja, e vou agir com o outro da maneira que eu gostaria que ele agisse comigo. Então eu não vou enganar, eu não vou mentir, né? Eu vou levar um estilo de vida, porque o yoga, como estilo de vida é importante, que ele te dá uma retidão, ele te dá uma disciplina, uma maneira de pensar, de agir, né? Então eu não vou mentir, eu não vou enganar, eu não vou roubar, vou manter minha mente máximo limpa possível, tá? Então eu trago essa minha busca primordial, fundamental, essencial para o relacionamento em qualquer âmbito da minha vida, tá? Para manter exatamente essa mente focada, reta, no objetivo principal. Porque esse não é o objetivo final, esse é o meio para. Isso é condicional. Se eu não tiver uma mente limpa, se eu não tiver uma limpa de quê? Dessas questões, eu vou dar um jeitinho, uma mentirinha pequena, porque aí eu vou lucrar um pouco mais, vou me sentir mais confortável, eu não vou ter dor de... Enfim, essas arrumações que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida para ser mais agradável para a gente, só que a gente não percebe que é menos agradável para o outro. Então, eu tento olhar de maneira mais macro, mais ampla, entendendo que como é que eu consigo, naquele contexto ali, manter uma harmonia para todas as partes, tanto para a minha parte, tanto para a parte do outro, quanto esse entendimento do eu self, do eu separado um do outro. Aí. É muito comum a gente perceber também as pessoas que vão se aprofundando, né, nessa caminhada do ego para o self, nessa ascese, digamos assim, que você vai lidar com uma série de resistências, de tribulações, de situações agradáveis que você tem que superar, ceder, sempre observando o que é o melhor verdadeiramente na nossa busca. Você vai se depurando através da yoga, da meditação, da própria atividade física, com um direcionamento mais sublime, as relações, as amizades e também a própria maneira de ingerir os alimentos, que é um tema que eu percebo muito, como as pessoas acabam mudando a maneira de se alimentar, olhando globalmente, olhando o mundo de uma maneira com mais cuidado. Você passou também por esse processo de mudança alimentar na sua ascese, na sua caminhada? Passei não só na quantidade de ingestão de alimento, né, mas também no tipo de alimento. Tá?
A preocupação também, a preocupação na qualidade do alimento, ou seja, um alimento processado, industrializado ou fresco, né, orgânico. A quantidade de alimento, por exemplo, o cerne da questão que está muito na questão do fitness, porque por conta do meu trabalho. Então eu acho legal a gente manter nessa. Então eu vou continuar nesse caminho. Quem busca uma perfeição que não existe, uma perfeição do corpo, está diretamente relacionada a um tipo de alimentação. Então você tem que ter uma alimentação regrada, você tem que comer tantas gramas de comida, tantas horas por dia, enfim. Porque você tem um objetivo, que é chegar na perfeição daquele corpo, né? O que eu entendi? Eu passei por isso, óbvio, eu passei por isso, porque eu queria uma performance, eu queria uma estética, eu queria etc. Depois que eu fui começando a compreender, aí começando a entender mais sobre o meu corpo, né? Eu comecei a ver que a quantidade de ingestão de alimentos que a gente tem na nossa rotina, principalmente envolvida numa rotina onde você busca um resultado aparente, físico, é em excesso. Você exige muito do seu corpo, colocando aquela quantidade enorme de comida para produzir músculo, para produzir disposição. Não há necessidade, eu percebi isso através de experiência. Eu já fui treinar em jejum, já fui treinar depois de um jejum de mais de 24 horas, sem comer nada. E sempre mantive uma qualidade, um desempenho bom, agradável, sabe? E uma saúde para o meu corpo. Então, a minha ingestão de alimento diminuiu, a necessidade de comer diminuiu, tá? O tipo de alimento, eu não gosto de falar eu sou vegetariano, porque eu estou atribuindo A minha dieta é vegetariana. Uma qualidade eu não como carne. Eu não como carne porque eu entendi qual é a minha relação com o animal, por exemplo, né? E ela veio proveniente através dessa relação com o seu absoluto, né? Desse espírito, entendendo que ele é a natureza, o essencial de todo ser vivo. Então foi uma escolha minha não comer carne. Mudei o meu relacionamento com o alimento dessa forma. Parei de comer alimentos, a grande maioria industrializados. É difícil nesse meio que a gente vive, 100%, a não ser que eu produzisse meu próprio alimento. Mas diminuí muito. Então eu busco alimentos frescos, sabe? Com menos tempo de preparo. Quanto mais fresco, onde possa nutrir meu corpo de maneira melhor, que possa deixar minha mente de maneira mais depurada, mais limpa. Hoje o meu objetivo é esse. Então a minha alimentação realmente mudou. Não é mais pelo corpo, é mais por uma questão, né, global também, né? Olhando a natureza em si, os animais, o valor à vida, que todos têm direito à vida, isso é muito importante mesmo. E outra coisa que eu observo também nessa caminhada, digamos assim, desse buscador de si mesmo, desse encontro com a totalidade, o contentamento de você permanecer só, de você estar bem consigo mesmo. Muitas pessoas hoje, a gente encontra em consultório, a dificuldade de ficar em silêncio, de ficar parado, ou de estar sozinho, como se fosse algo desesperador. Você sempre está tendo que se conectar com o outro, seja esse outro através das redes sociais, através de falar alguma coisa com alguém, estar sempre conectado com amizades forçadas até de maneira superficial. E isso gera muita perturbação. As pessoas, quando se veem sozinhas, elas não conseguem dar conta. Até porque o que vai assaltar a consciência são pensamentos mal resolvidos, mal trabalhados, sentimentos ruins, vícios, desejos, em que ela prefere sempre tampar novamente aquele bueiro com falatório, com barulho, com pessoas e movimento. Você, olhando agora para você, né, Fred, você transitou também desse universo da agitação, do barulho, do movimento, para um caminho que a gente chama de solitude, você se ver só e estar contente em si mesmo? Sim, transitei e transito ainda, né? Quando a gente não entende muito bem sobre si, nem pensa sobre isso, quando qualquer coisa te toma de algum sentimento que te causa algum tipo de tristeza, insatisfação, solidão, que é diferente, né, de solitude, né? Você não, se você não tiver algo
estabelecido dentro de você, um propósito, um objetivo, claro, você não quer pensar sobre isso, você quer distrair sua mente. E como é que você distrai ela? Buscando exatamente a agitação, o barulho, né? Porque é a mesma coisa de você não querer parar em nenhum momento do seu dia ou da sua noite, quando você chega em casa, e meditar, por exemplo. Olhar para essa mente que é oscilante, olhar para os seus desejos, olhar para os seus gostos, suas aversões, tá? Entender a sua humanidade sobre isso. Você quer simplesmente entrar, ligar o Netflix ou qualquer, seja um programa que for, e distrair sua mente, né? Então, o comum é esse pensamento de distrair a mente, seja de maneira for, seja viajando, seja fazendo uma refeição onde vai te causar muito prazer e sensação de satisfação, mesmo que for em detrimento da vida de um outro ser, que é o que mudou, na verdade. Meu prazer, minha satisfação não é mais importante do que a vida de um outro ser, né? Então, assim, a gente está o tempo inteiro querendo possuir coisas, possuir momentos de distração, porque a gente não para e pensa que existe algo a ser compreendido, algo a ser entendido, que você só vai conseguir isso se você parar e ficar na solitude, buscar algum silêncio em meio a essa agitação. Escolher não distrair a mente, escolher focar na mente. Focar nas suas oscilações, entender sobre elas, entender a importância, os valores que ela tem. Você só vai conseguir isso se você parar e silenciar. Então, sim, faz parte hoje da minha vida a solitude. E não é uma questão de escolha, o próprio caminho ele vai te levando a isso, né? Porque os interesses vão mudando, sabe? Entre o seu meio próprio social, né? Enquanto você quer parar e ficar em silêncio, ou talvez um amigo seu de infância quer sair e se distrair. E não é nem errado nem certo, não é uma crítica, não é um julgamento, não é nada. É tudo uma questão de valores, de busca, de propósito, né? Eu tenho meus momentos de distração, eu gosto de sentar e ver um filme, eu não sou... eu faço isso com certa regularidade. Mas hoje com uma mente clara, escolhendo aquele momento para distrair, não como uma fuga, é uma escolha, partindo de uma compreensão, né? Tipo, se tem algo afligindo a minha mente, me causando uma perturbação, eu não vou abrir um filme ou seja, fazer qualquer coisa para distrair essa mente, não. Eu vou olhar para essa perturbação, vou olhar para essa dor ou qualquer coisa que seja e vou entender de onde ela surge, de onde ela vem, entender, aprender, e vou buscar aprender com ela. Isso está resolvido? Estou livre? Eu vou lá e me distraio, boto um filme, saio para jantar, encontro amigos, né? Seja lá qual for, que coisa for que me dê prazer. É interessante que essa solitude não quer dizer você sair do mundo, né? Pelo contrário. Você pode ter um equilíbrio ali, né? A gente está no mundo o tempo inteiro, então a gente precisa até se recolher para poder se manifestar, né? A gente saber quem nós somos, como a nossa mente funciona, né? E quem eu sou verdadeiramente, como eu vou lidar com essa mente, para poder me manifestar de uma forma adequada, de acordo com a minha essência, né? Então é preciso esse equilíbrio entre se recolher e também, né, se direcionar para o meio social, embora ele mude. Aí isso que eu queria entender como foi o teu processo, porque existe uma questão, né? Quando as pessoas começam a olhar, né, para a vida com outro sentido, né, com outro objetivo, que não mais é esse do prazer imediato, que é como a nossa sociedade ocidental nos educa, né? Sempre um prazer imediato e fácil e rápido. Então, prazer de uma alimentação farta e, enfim, sem pensar nas possibilidades, nas consequências que podem acontecer, nas relações imediatas e tal. Quando a gente começa a mudar essa forma de ver, ter um olhar mais a longo prazo, talvez até para a eternidade, né, como o ser em si, como o espírito, existe um lugar de limbo ali, né, porque ao mesmo tempo a gente pertencia, tinha uma questão social, né, e todos nós buscamos o pertencimento de alguma forma, tinha uma questão social anterior com interesses ligados à questão mais imediata, e quando a gente começa a mudar, a gente já não se encaixa ali. Mas, ao mesmo tempo, não houve uma mudança completa, né, para a gente
se inserir num outro ambiente onde as pessoas pensem parecido, ou onde a gente consiga ficar numa solitude e se sentir pertencente mesmo sozinho, porque a ideia, né, é essa, que a gente seja sempre né, de alguma forma, inteiro ali naquelas relações, seja a gente sozinho. Existe esse limbo, né? Caramba, aonde eu tô? Aonde eu pertenço, né? Talvez aí sim um sentimento de solidão, onde é necessário uma persistência para poder encontrar esse outro lugar, esse outro pertencimento. Você passou por esse processo de limbo ou você conseguiu rapidamente se readequar, se reencaixar? Foi difícil? Porque às vezes as pessoas passam pela depressão nesse momento, mas não e que é importante, porque a depressão ela fala de uma dor da alma, né? De uma dor da alma que está longe da sua natureza. Então é como se fosse uma readequação, é até uma forma diferente da gente olhar para esse momento, né, que é de recolhimento. Peraí, eu preciso me transformar, né? A depressão ela chama para uma transformação, sabe? Como que foi esse teu lugar aí? Passei também. Faz parte, é um processo, né? A gente pode olhar a existência como um processo, né? A questão foi o seguinte: por que eu busco relacionamentos? Eu busco porque eu quero consumir a presença da outra pessoa, porque eu estou insatisfeito com a minha presença, com a minha solitude, né, comigo mesmo. Então eu tenho que achar uma distração, eu tenho que achar algo externo a mim para me satisfazer, para me distrair. Então eu busco aquela relação com amigos, enfim, qualquer que seja essa relação, para consumir a presença, a companhia do outro, ou eu busco uma relação para comungar, para compartilhar de algo que eu já entendi que eu sou, de algo que eu já entendi que eu não preciso daquela relação para estar bem, para estar em paz, para estar com uma mente serena, plena. Eu simplesmente vou me relacionar porque é da natureza de nós humanos o relacionamento. Fomos feitos para o relacionamento. É tudo uma questão de percepção, de compreensão, de como e para que se relacionar. Então eu passei por isso, claro, é um estado de... Você sai de uma ignorância absoluta, não sei se estaria correto falar ignorância absoluta, enfim, sai de uma grande ignorância para alguma compreensão, que ainda é uma compreensão rasa. Então você não tem muito bem ainda os pensamentos fundamentados, você não sabe muito bem qual caminho seguir, o que você tem que fazer, você tem que agir. É uma ação, é uma atitude, é uma escolha. E aí, que escolha eu faço? Tá bom, eu tô aqui cuidando do meu espiritual, mas agora eu vou cuidar um pouco do meu material, então eu vou lá para aquele barzinho, vou lá me satisfazer um pouquinho, prazerzinho. Então você fica naquela, o que você tem que fazer? Então é um processo. Então você começa a caminhar um pouco mais e de alguma forma essa compreensão se dilata, você começa a entender que não é necessidade desse relacionamento para te preencher. E aí você busca exatamente um estilo de vida, o yoga é um estilo de vida, por exemplo, para te trazer uma adequação, uma preparação para saber sobre esse ser, que a gente está falando aqui, chamando de absoluto, né, que não necessita da relação com o outro. Tá? Você simplesmente escolhe se relacionar, porque você entendeu e você agora quer compartilhar sobre isso. Então, a reclusão, a introspecção, a solitude, para você entender sobre si, é fundamental. Como é que você vai compartilhar alguma coisa com alguém se você não possui, ou se você não percebeu, se você não aprendeu ainda? Então, eu passei por esse processo. Uma coisa interessante, né, que você está falando das escolhas, parece que nós somos livres para escolher qualquer coisa. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Escuto muita gente encher a boca para falar isso, né? E dentro dessas escolhas, você às vezes abre mão da ética, né, do caminho certo, você fere outras pessoas porque você está escolhendo e você se vê como livre. Mas quando você vai avançando nessa busca espiritual, como você está dizendo, na prática do autoconhecimento e tal, você percebe que essa liberdade ela é bem restrita. É uma liberdade que você praticamente não tem outras escolhas. Como a Aninha falou, uma vida inteira, uma vida plena, uma vida preenchida pelo objetivo maior, digamos assim, né?
Quando eu falo vida, eu estou falando dessa existência, né? Claro. A gente vê que é uma liberdade sem escolhas. A gente poderia estar aqui hoje, né, falando, Fred, vamos desmarcar o podcast aqui porque deu praia, né? O sol está maravilhoso na cidade. Ou não, vamos falar qualquer coisa, vamos buscar os nossos seguidores de uma outra forma. Mas a gente tem uma liberdade sem escolhas, porque a gente está compromissado, a gente está determinado em fazer uma coisa bacana, diferente, e isso vai em todas as ações. Quando você se vê livre demais, isso pode ser uma armadilha também do ego, né? De você falar, então eu sou livre, e você confunde isso com uma libertinagem. Você fala, então eu faço o que eu quiser do meu corpo, da minha vida, cuido eu. A gente vai entrando em frases assim de senso comum, que na verdade são danosas, porque isso gera sofrimento, não só para si mesmo, como para os outros. Então, quando você fala em liberdade, é uma liberdade muito ampla, mas ao mesmo tempo muito restrita, é paradoxal mesmo. Porque o que nos torna livres verdadeiramente é quando a gente entende que nós mesmos somos da natureza da felicidade, da liberdade irrestrita, da ilimitação, e aí você conclui, caramba, nada me prende. Você pode estar dentro de um calabouço, mas ser livre. E tem pessoas que têm a liberdade de ir e vir em seus jatos, em seus navios e tal, mas se sentem presas nos seus mundos circunspectos, nas suas circunferências, nos seus condicionamentos, nos seus vícios, nos seus hábitos. Então, também no processo, a gente quebra uma série de paradigmas, de condições, de condicionamentos em que a gente se via antes, e a gente fala, caramba, isso sim é uma liberdade verdadeira. Eu estava até falando, desculpa te interromper, Fred, estava até falando com um grupo de jovens essa semana, né, o que era liberdade, né? E aí eles falaram muito isso, né? A liberdade é fazer o que eu quero na hora que eu quiser, né? Então é fazer tal coisa, ir para tal lugar, poder ir para a noitada que eu quiser e tal. E aí eu fiquei pensando bastante, né? Porque a gente participa, eu acho que até é legal essa troca. E aí eu estava conversando com eles que, para mim, eu me sinto... Porque a gente tem uma vida de compromissos, né? A gente tem questões de trabalho, né? Outras situações onde a gente acaba se comprometendo de uma forma positiva, e isso faz com que a gente abdique de certos prazeres imediatos, porque a gente continua tendo prazer na vida, só que prazeres a longo prazo, são outros tipos de prazeres, né? Não é que a gente não se contenta, não sente prazer na alimentação, mas é muito bom a gente saber, tem um prazer saber que a gente se alimenta bem, pelo menos eu sinto, né? Já não é com a comida em si, mas com o que aquilo provoca. E aí eu tava conversando com eles que eu falei assim, eu me sinto muito livre quando alguém me chama para alguma coisa, né? Que é totalmente o que todo mundo faria, e eu consigo sair do que todo mundo faria. Eu consigo dizer não, mesmo assim, poxa, né? Como não? Todo mundo vai, e você não vai. Então a liberdade é você conseguir se manifestar, pelo menos numa liberdade, falando pseudo-liberdade, né? Uma liberdade no mundo, é você conseguir se manifestar diferente, sem medo de não pertencer, né? Sabendo que você pertence mesmo não fazendo aquilo que todo mundo faz, né? Interessante. É a famosa liberdade sem escolha, né? Que a gente passa a compreender. Porque é paradoxal. Como assim liberdade sem escolha? Eu tenho liberdade de escolher, mas eu sempre escolho a mesma coisa? Como assim? Então eu estou preso na minha liberdade? Isso advém de uma compreensão. Não há nada que a gente possa falar que vai te levar a uma compreensão se você não estiver disposto a saber sobre isso, a ter o conhecimento sobre isso. Essa liberdade de sua escolha não é uma liberdade do que você faz com o seu corpo, com a sua vida transitória. É uma liberdade que você tem dentro de você, na sua mente. Então, essa liberdade, ela acontece mesmo quando você tem que tomar uma atitude, fazer uma ação que talvez você não escolheria fazer essa ação, né? Mas por ter se compromissado, por ter decidido a realizar aquilo, você segue, né? Então,
por exemplo, a gente marcou o podcast, né? Eu tinha marcado alguns compromissos que eu estava em Teresópolis, né? Desceria ontem, só para dar um exemplo, né? E desceria ontem, dormiria aqui, preencheria minha agenda, viria para cá hoje e voltaria para Teresópolis. Meus compromissos foram desmarcados. Meu único compromisso, efetivamente, que eu tinha foi com vocês. Então, eu poderia pensar, bom, sou um agente livre, eu tenho minha liberdade, quem manda na minha vida sou eu. Só porque eu marquei um compromisso com o Ricardo e com a Ana, eu não preciso ir. Né? A gente normalmente pensa assim, tá sol, tava lá em Teresópolis, ia para uma cachoeira, fazer o que fosse, aproveitar o sábado. Só que eu tinha um compromisso, que esse compromisso, ele me remete diretamente à minha decisão, à minha escolha final, que é essa compreensão clara de quem eu sou. Então todas as minhas atitudes, elas têm que ser coerentes com essa decisão, porque esse é o caminho que vai me levar a ter uma mente qualificada para saber sobre mim. Por isso que eu entendo exatamente essa liberdade, é uma liberdade sem escolha nesse sentido. Eu não tinha escolha de ligar para vocês e falar, a gente pode remarcar. Isso não era coerente com a minha busca, não era coerente com o tipo de mentalidade, de mente que eu estou construindo, né? Então, a gente se confunde, é uma ilusão, a gente toma o irreal realmente por real, achando que a liberdade está relacionada ao ir e vir, ao usufruir, ao sentir. Né? É interessante que até quando, né, por exemplo, nessa conversa, dando exemplo com esses jovens, a liberdade é o poder ir para tal lugar. Então eu até questionei, mas vocês percebem que a liberdade de vocês está atrelada a alguma coisa? É limitada. Então ela é limitada, né? Porque você está preso em alguma coisa, seja você fazer algo ou não fazer algo. Então é como se desse volta no próprio rabo, né? Então assim, a gente bota a nossa liberdade, a nossa felicidade em determinadas coisas. E isso nos limita. Ou seja, nós não somos livres. E quando essa liberdade ela é interna, não importa, você não depende de nada, né? Não importa o que você faça, você está de acordo com o teu propósito maior, você consegue se sentir livre mesmo diante de uma vida compromissada e de muitas coisas, né? Então, assim, a gente conversou bastante, eu acho que deu para a gente entender, né, como também a própria qualificação da mente pode ser dada através de várias oportunidades, como, né, a atividade física, e em outras formas também, mas como ela é importante para um processo de mudança de mente, né? E claro que sempre a gente fala aqui de uma forma de acontecer, ela pode se dar de outras formas, né? Sem, como você falou em algum momento, sem julgamento com as diferenças, né? Mas terminando, você quer deixar alguma mensagem, alguma coisa pra gente? Deixar uma mensagem? Para o pessoal que está lá assistindo a gente, o que você falaria para eles que estão assistindo o podcast? Rapaz, que compromisso agora é esse, né? Tem que saber muito bem o que falar. Bom, eu falaria que, seja qual for o nosso objetivo, seja qual for o que nos move, ele tem que estar claro na nossa mente, tá? Para que a gente tenha uma atitude coerente à nossa vida, né? Com esse objetivo, com essa meta, com esse foco, tá? Independente se a gente está falando de uma questão de uma busca material ou de uma busca espiritual, essa é uma questão que não é o tema aqui agora, mas que são um tá para o outro, né? Não é desassociado. Mas independente de qual é a sua busca, uma coisa que tem que ficar muito claro, que o nosso direito ele não é superior ao direito de nenhum outro ser. Essa é uma questão que a gente tem que levar em consideração. Seja qual for busca, material ou espiritual. Então não é uma questão de melhor ou pior, certo ou errado. Nessa questão aqui agora. Bom, deixar um recado pro pessoal, vocês... Você já deu, né? não, você já deu o recado. Tá ótimo. Deu o recado? Já porque deu, primeiro tá. que eu achei que ia ser só minha voz. Né? Eu tô aparecendo aqui, eu tô cheio de vergonha, a verdade é essa. Tá, eu tô aqui, enfim. Mas é isso, a gente tem que ter uma atitude coerente, uma atitude reta, uma atitude que não fere o direito de ninguém, de absolutamente nada, independente de qual é o seu propósito, você tem um corpo bonito, que não fere o seu próprio corpo, na verdade, né? Que não fere sua própria saúde, porque a gente tem esse corpo aqui, no meu
a minha perspectiva, da minha busca, para poder me levar a uma compreensão de quem eu verdadeiramente sou. Porque esse aparelho dessa mente, esse aparelho desse corpo, servem para isso, na minha humilde compreensão. Tá certo. Tá Obrigada, Fred. Obrigado, É isso Fred. aí. Até o próximo podcast. Valeu.